dar mais uma adiantada aqui com o nosso personagem, criar mais algumas variações nele. Por enquanto a gente só usou esse tipo de blend básico, né, que a gente tem o A e o B e uma variável para mexer, mas existem outros tipos de blend aqui para a gente poder brincar. Se vocês procurarem aqui, o blend ele tem vários tipinhos prontos aqui, lá em cima. Aqui. A gente tem esse blend normal, tá? A gente tem um blend de várias poses ao mesmo tempo, que a gente pode fazer. Um que ele chama de by bool, que vai ser determinado por uma booleana, né, se ele vai ser o A ou o B. A gente tem o by int, caso a gente tenha uma lista de animações, a gente queira escolher entre elas. E aí a gente tem um que eu acho um pouco mais diferente aqui, que é o layered per bone. O que esse cara faz? Ele vai misturar as animações, só que ele vai misturar a partir de um certo bone. Então, por exemplo, se eu linkar essa minha animação aqui, tudo continua, né, exatamente igual. E se eu colocar uma outra animação no meu B aqui agora, vamos colocar aqui, vamos colocar o falling aqui, que vai ficar bem evidente. Beleza? Então, ok. E eu posso pedir para ele criar esse blend a partir de um certo bone, tá? Então eu vou vir aqui em Layer Setup, tá? Ele tem aqui o Branch Files, a gente vai criar um. E a gente só precisa dar o nome do bone, tá? E aqui o Blend Depth seria quantos bones ele vai atingir. 0 é todos a partir daquele bone. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, Spine 1, ele vai dar o blend a partir do Spine 1 de todos para cima, ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, um valor de 3, ele ia pegar 3 bones a partir daí só, tá? Então, com isso a gente começa a criar todo um outro universo de possibilidades para nossa animação. Porque a gente pode começar a fazer esses blends aí, né, em bones específicos, partes específicas do nosso personagem. Então eu posso pedir para ele, por exemplo, tocar toda uma série de animação no corpo e no rosto dele tá fazendo aí uma expressão facial, alguma coisa diferente. E poderia ter todo um outro universo aqui de animações, ok? Bom, eu vou deixar aqui só para um critério aqui de deixar tudo funcionando ao mesmo tempo, um que vai funcionar no ombro dele. Então eu vou copiar aqui, ó, o right shoulder, tá? Botão direito aqui a gente pode copiar só ele, e aí a gente cola ele aqui direto. Beleza? Então pronto. Então, ó, o meu braço direito ele vai seguir essa animação, tá? Poderia ser todo um set de animações, toda uma outra máquina de estado, ok? Bom, e aí pra gente poder avançar mais uma coisa, eu vou começar a misturar a física desse personagem aqui, tá? Então eu vou ativar a física dele em algum momento, tá? Para ativar a física é bem simples, na verdade, a gente só precisa acertar alguns passos, tá? Primeiro, eu vou criar um botão pra gente ativar essa física lá no Third Person Chart, beleza? Então aqui a gente estava usando o 1 e o 2, né, para controlar nossas variáveis, eu vou usar o 3 para ligar a física, tá? E a gente vai ligar a física de quem? Dessa mesh aqui, do nosso Skeleton Mesh, tá? Então só preciso ter ele aqui e set physics, simulated physics o nome, simulated physics, beleza? E a gente vai colocar aqui, ó, para ele ligar e desligar na hora que eu apertar esse botão. Então vou colocar aqui um flip-flop pra gente, plugar os dois ali e plugar a nossa booleana aqui. Então ele liga e desliga toda vez que eu apertar 3. Ok, só que se eu fizer isso agora, ele não vai acontecer nada. Por quê? Nas propriedades da minha mesh, na parte de colisão, ele está identificando que ele só vai ter um tipo de colisão, que aqui é o preset do character, tá? Que é basicamente o que ele chama de query. Query significa só a colisão da cápsula, não vai envolver a nossa mesh, tá? Então eu vou precisar trocar esse cara aqui, ó, de character para custom. E aí eu vou pedir para ele fazer tanto query quanto physics, que senão a minha cápsula vai sair andando e o personagem vai ficar caído no chão, tá? Então eu vou ligar os dois ao mesmo tempo. Se eu fizer isso agora, simplesmente apertar o botão, o que vai acontecer? Ele vai desmontar o meu personagem, tá? E eu vou conseguir quebrar ele todo e ir embora e tudo mais. Por quê? Quando a gente aperta esse botão, ele está ligando a física baseado no asset de physics, tá? Do nosso personagem. Nesse caso, é esse cara aqui, ó, que ele já gerou. Tá? Então ele vai seguir o que tiver feito aqui, tá? E no nosso caso, todos os bones aqui, ó, eles estão para ser controlados através daquele botão que a gente criou. Eu posso escolher deixar um ou outro aqui, ou todos, que me interessar, seguindo somente a animação pelo Kinemact, ou somente a simulação, a física o tempo inteiro, se eu quiser. Nesse caso aqui, ó, eu vou pôr só as pernas dele aqui como Kinemact. E aí ele vai pelo menos parar de cair, tá? O mais importante aqui no caso é o hip, que é para ele não perder a orientação original do personagem.
Fora isso, é mais cosmético. Então agora ele desliga toda a parte de cima. Tá? E a partir do momento que apertar o 3 de novo, ele volta para o estado que estava, ok? Isso aqui obviamente é um exemplo super exagerado, tá? Mas a gente pode fazer isso com partes do personagem. Então se eu quisesse deixar, sei lá, se eu tivesse, né, esse personagem preparado e eu quisesse que, sei lá, essas, sei lá, tripa ou tubo que tá saindo, que tivessem alguns bones dele, eu poderia deixar esse cara configurado para estar seguindo uma física, ou mais ou menos uma física, né, no meio do caminho. E a gente poderia trabalhar com uma coisa mais interessante aí. Certo.